Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Mundo Jurídico, e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos da disciplina de Direito Administrativo. Neste módulo 1, denominado Introdução ao Direito Administrativo, estudaremos a aula 5, cujo tema é as relações jurídicas entre a administração pública e seus agentes. Esse é um assunto fundamental para compreendermos como se estabelece o vínculo entre o Estado e as pessoas que exercem funções públicas, bem como os direitos, deveres e responsabilidades decorrentes dessa relação. Na aula anterior, estudamos as relações jurídicas entre os órgãos e os agentes da administração pública. Vimos que os órgãos públicos são centro de competências desprovidos de personalidade jurídica e que os agentes públicos são as pessoas físicas responsáveis pela manifestação da vontade estatal. Agora, aprofundaremos a análise das relações existentes entre a própria administração pública e os seus agentes. A administração pública necessita de pessoas para desempenhar suas atividades. Afinal, os órgãos públicos não possuem vontade própria e somente conseguem exercer suas funções por meio da atuação humana. Essas pessoas que atuam em nome do Estado são denominadas agentes públicos. De forma ampla, agente público é toda pessoa física que exerce, ainda que temporariamente ou sem remuneração, alguma função pública em nome do Estado ou de suas entidades. As relações jurídicas entre a administração pública e seus agentes são regidas pelo direito administrativo e caracterizam-se pela existência de direitos, deveres, responsabilidades e formas específicas de ingresso e desligamento do serviço público. Essas relações possuem natureza jurídica própria, pois não se trata de uma relação comum entre particulares. O vínculo existente entre o Estado e seus agentes é estabelecido em razão da necessidade de assegurar a prestação dos serviços públicos e a realização do interesse coletivo. Os agentes públicos podem ser classificados em diversas categorias. A primeira categoria é formada pelos agentes políticos. Os agentes políticos são aqueles que exercem funções de direção, orientação e definição das políticas públicas. Entre eles estão o presidente da República, os governadores, os prefeitos, os ministros de Estado, os secretários estaduais e municipais, os senadores, os deputados e os vereadores. Outra categoria é a dos servidores públicos. Os servidores públicos são pessoas que mantêm vínculo profissional com a administração pública e exercem atividades permanentes em órgãos e entidades estatais. Eles podem ocupar cargos efetivos, cargos em comissão ou empregos públicos. Também existem os particulares em colaboração com o poder público. São pessoas que, mesmo não integrando os quadros permanentes da administração, exercem temporariamente funções públicas. É o caso dos jurados, dos mesários eleitorais e dos concessionários e permissionários de serviços públicos. A relação jurídica entre a administração pública e os seus agentes normalmente surge por meio da investidura em cargo, emprego ou função pública. A investidura é o ato pelo qual a pessoa passa a exercer legitimamente determinada função pública. Em regra, para os cargos efetivos, a Constituição Federal exige aprovação prévia em concurso público, conforme estabelece o artigo 37, inciso 2º. O concurso público representa uma importante garantia dos princípios da igualdade, impessoalidade e moralidade administrativa. Por meio dele, busca-se selecionar os candidatos mais capacitados para o desempenho das funções públicas. Existem também os cargos em comissão, destinados às funções de direção, chefia e assessoramento. Esses cargos são de livre nomeação e exoneração, ou seja, independem de concurso público e podem ser preenchidos e desocupados conforme a conveniência da administração, observadas as limitações constitucionais. Uma vez investido no cargo, emprego ou função pública, o agente passa a possuir direitos e deveres previstos na Constituição e na legislação específica. Entre os principais direitos dos agentes públicos estão a remuneração, as férias, a licença, a aposentadoria, a estabilidade, a irredutibilidade de vencimentos e o direito à ampla defesa em processos administrativos. A estabilidade é uma garantia conferida aos servidores ocupantes de cargo efetivo após o cumprimento dos requisitos estabelecidos na Constituição. Essa garantia busca assegurar maior independência no exercício das funções públicas e evitar perseguições políticas. Entretanto, os agentes públicos também possuem diversos deveres. Entre eles destacam-se o dever de legalidade, o dever de eficiência, o dever de moralidade,
o dever de lealdade às instituições e o dever de probidade administrativa. O agente público deve atuar sempre em conformidade com a lei, buscando a satisfação do interesse público e observando os princípios constitucionais que regem a administração pública. Outro dever importante é o dever de continuidade do serviço público. Como os serviços prestados pela administração são essenciais para a coletividade, os agentes públicos devem exercer suas funções com responsabilidade e compromisso. A relação entre a administração pública e seus agentes também envolve o chamado poder hierárquico. Por meio desse poder, a administração organiza sua estrutura interna, distribui competências, fiscaliza a atuação dos servidores e aplica sanções disciplinares quando necessário. A subordinação hierárquica, contudo, não autoriza arbitrariedades. O agente público somente está obrigado a cumprir ordens legais. Ordens manifestamente legais não devem ser executadas, sob pena de responsabilidade. Outro aspecto importante dessas relações é a responsabilidade dos agentes públicos. Os agentes podem responder nas esferas administrativa, civil e penal pelos atos praticados no exercício de suas funções. A responsabilidade administrativa decorre da violação de deveres funcionais e pode resultar na aplicação de penalidades como advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria e destituição de cargo em comissão. Já a responsabilidade civil ocorre quando o agente causa prejuízos à administração pública ou a terceiros. Em determinadas situações, a administração poderá responder perante o particular e, posteriormente, exercer o direito de regresso contra o agente responsável, desde que fique comprovada a existência de dolo ou culpa. Além disso, o agente público poderá responder criminalmente quando praticar condutas previstas como crime na legislação penal, como corrupção, peculato, concussão e prevaricação. Também merece destaque a responsabilidade por atos de improbidade administrativa. A improbidade administrativa consiste na prática de atos que atentam contra os princípios da administração pública ou causam enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário. A Constituição Federal e a legislação específica buscam assegurar que os agentes públicos exerçam suas funções com honestidade, transparência e compromisso com os interesses da coletividade. Outro aspecto importante das relações entre a administração pública e seus agentes refere-se ao regime jurídico. Os servidores públicos podem estar submetidos ao regime estatutário ou ao regime seletista. No regime estatutário, a relação é disciplinada por leis próprias, denominadas estatutos. Já no regime seletista, a relação é regida pela consolidação das leis do trabalho, sendo mais comum nas empresas públicas e sociedades de economia mista. Independentemente do regime adotado, a atuação dos agentes públicos deve sempre observar os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A Constituição Federal de 1988 conferiu especial importância à valorização dos agentes públicos, reconhecendo que a qualidade dos serviços prestados pelo Estado depende diretamente da atuação dos servidores e demais agentes responsáveis pela execução das atividades administrativas. Por isso, temas como capacitação, profissionalização, ética e responsabilidade funcional tornaram-se cada vez mais relevantes dentro da administração pública moderna. Podemos perceber que a relação entre a administração pública e seus agentes é marcada por um equilíbrio entre prerrogativas e responsabilidades. De um lado, os agentes possuem direitos e garantias necessárias ao desempenho adequado de suas funções. De outro, encontram-se submetidos a deveres e mecanismos de controle destinados a assegurar a proteção do interesse público. Portanto, podemos concluir que as relações jurídicas entre a administração pública e seus agentes são essenciais para o funcionamento do Estado. Essas relações surgem em razão do exercício das funções públicas e envolvem direitos, deveres, responsabilidades e formas específicas de ingresso e desligamento do serviço público. Os agentes públicos desempenham papel fundamental na concretização das atividades estatais e devem atuar sempre em conformidade com os princípios constitucionais e com os interesses da coletividade. Com isso, encerramos o módulo 1, dedicado às noções introdutórias do direito administrativo. No próximo módulo, aprofundaremos os conceitos fundamentais desse ramo do direito, iniciando pelo estudo do conceito de direito administrativo e suas principais características. Até a próxima!